noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Quatro Estações de hoje. É um prazer imenso ter a sua audiência em mais uma quinta-feira, e uma quinta-feira muito especial, né, gente? Nós estamos aí chegando no Natal, Natal que se aproxima e o nosso tema, claro, tinha que ter alguma coisa a ver com essa data tão importante para todos nós, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de solidariedade, uma palavra aí muito vivenciada, eu diria, nessa época de Natal, nessa época de fim de ano por todos nós. Então, para comentar um pouquinho sobre esse tema hoje, nós trouxemos aqui a Ana Gláucia, que é psicóloga e já é aqui convidada nossa de muito tempo, né, Ana? Já está acostumada a vir aqui no nosso programa. Pois é, Thaís, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você novamente. E não podia ser outra pessoa para falar desse tema, né, gente? A Ana, que é super espontânea, passa isso para a gente e falar de uma coisa que é tão bacana, né, Ana? É claro que muitas vezes a gente vê com outros olhos, né? Essa coisa de solidariedade, nós vamos até comentar um pouquinho aqui. Sim. Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, isso depende do ponto de vista e de quem está praticando, né? Isso, e eu penso que o bom que traz tudo isso tem que ser também frisado, né? A gente vive, sim, um momento de bastante superficialidade, né? De bastante mostragem, mas tem muitas pessoas que se beneficiam com a solidariedade, principalmente nessa época, né? Com certeza. E para você que está em casa, se quiser ligar, participar aqui no nosso programa, dar a sua opinião, mandar recadinho para a gente, é só ligar no 3454-4000. O Antônio vai anotar o recadinho de vocês e a gente vai falar aqui no nosso programa, né, Ana? E vamos começar aqui com uma definição, né? Simples de solidariedade, aquela definição que a gente acha na internet. Então vamos lá. Caráter, condição ou estado de solidário. Ou ainda, compromisso pelo qual as pessoas se obrigam uma às outras e cada uma delas a todas. Compromisso, gostei dessa definição. Essa foi um pouquinho melhor, né? É uma definição um pouco mais profunda, né? E se a gente for buscar também alguns textos científicos, a solidariedade ela fala também sobre reciprocidade. Reciprocidade também tem um pouco a ver com altruísmo, tem um pouco a ver com suporte, com o movimento social também. Então, assim, é aquele olhar que a gente faz para o outro, né? Ser solidário é ser suporte para o outro, é ser um acompanhador, sabe, do outro, é estar sempre com o outro, sempre com esse olhar mais humano e mais amoroso ao outro. Isso é ser solidário. Legal. E como sempre a gente quer discutir se isso nasce com a pessoa, se isso a pessoa adquire, é uma coisa que a gente tem que falar aqui no nosso programa, né? Tem pessoas mais solidárias do que as outras, isso é verdade, não tem como negar, né? Mas por quê? Pois é, existe toda aquela questão, né, da personalidade, do caráter e de toda a herança genética que a gente traz dos nossos familiares, mas importantíssimo é o meio que a gente vive, né? Então, se a gente vive num meio onde a solidariedade se torna algo muito mais vivenciado, muito mais disposto, isso acaba se tornando algo simples para as pessoas fazerem, né? Olhar o outro, ajudar o outro, acaba sendo rotineiro. Agora, se a gente está vivendo um ambiente um pouco mais egoísta, né, um ambiente que a gente olha mais para a gente, falar sobre solidariedade é, às vezes, até machucar a pessoa, sabe? Quando você fala em ser solidário, em olhar para o outro, em ajudar o outro, a pessoa fala assim, ah, mas e eu? Né? Então, depende bastante também do ambiente, Thaís. O ambiente, ele forma muito a gente. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com o que a gente está deixando no nosso ambiente e sempre preocupado em construir um ambiente melhor. Então, a pessoa solidária, ela traz um pouco, sim, da influência do ambiente. Então, se o pessoal que está assistindo a gente talvez ficou um pouquinho aí incomodado com o tema, é porque essa pessoa pode ser um pouquinho egoísta, né? Sim, com certeza. E talvez a solidariedade de algumas pessoas ou de alguns grupos incomoda. E é tão complicado a gente falar de solidariedade hoje, porque as pessoas também vivenciam um momento bastante superficial. A gente costuma dizer, e existem textos até bíblicos e também pessoas que falam sobre o que sua mão direita faz, a esquerda não. Precisa saber. Não é? E o que a gente tem visto hoje? Eu vou entregar presentes para determinada fundação. Primeira coisa que eu faço é tirar uma foto para postar no Face. Sim, filmar, publicar no Facebook, Exato. no Instagram e mostrar que está fazendo aquilo, né? Que está fazendo aquilo. Eu vejo de duas maneiras. É importante, sim, para a gente divulgar o trabalho e talvez mexer com o coração das outras pessoas para impulsioná-las a ser dessa maneira.
mas a gente tem que rever a nossa intenção. Será que eu não estou querendo também mostrar que eu sou solidário, né? Mostrar que eu estou ajudando, que eu estou fazendo a minha parte, ou tentar me redimir de alguma coisa? Né? Nessa época do ano, a solidariedade ela fala muito. E os estudos, né, que mostram assim movimentos sociais, eles falam muito de um espírito de redenção. Né? Talvez eu não tenha sido tão boa durante o ano, então no final do ano tem todo aquele espírito mais fraterno, mais solidário, até mesmo para me redimir dos meus pecados, das minhas faltas. Uma Né? forma de consertar aquilo que Sim. não fez durante o ano, né? Por quê? Por isso que geralmente no final do ano e no Natal, né, as coisas começam a aumentar e a gente fica muito mais humano, muito mais fraterno, muito mais reflexivo. Talvez a gente entenda o ano como um ciclo. Né? Então está se fechando um ciclo, então eu preciso fechar com uma chavinha de ouro aí. Né? Talvez eu precise olhar para os meus comportamentos, para as minhas atitudes e fechar bem. É por isso que nessa data, muitas vezes, a gente liga para aquele parente que a gente está sem falar, enfim, né? Faz as pazes com aquele amigo que a gente não conversou o ano todo. E tem muito isso naquela coisa dos almoços e dos jantares e das ceias, né? E eu vi muito no Facebook, eu estou me preparando, era mais ou menos assim, estou me preparando para a falsidade do Natal. E assim, tem um fundamento, né? A gente não pode dizer que não tem, porque tem. Né? Aquele olhar para aquele parente ou para aquele amigo, né? Eu vou me redimir de alguma forma. E eu penso que é importante, mas que isso tenha, assim, seja o ano todo, não só no final do ano, né? Sim, com certeza. E Ana, quando a gente fala de ser solidário, a gente pensa em ser solidário ajudando uma pessoa que precisa, uma pessoa que tenha menos do que a gente. Mas e quando a gente ajuda uma pessoa que tem até mais do que nós? Só porque a gente gosta de ajudar, aquela pessoa que realmente traz isso com ela. Também é solidariedade? Solidariedade não tem classe social, né? Eu ajudar ao próximo, eu amar o próximo, isso não tem nada a ver se esse próximo ele está mendigando alguma coisa, passando uma necessidade muito importante ou não. Né? Eu acho que o olhar ao outro ele tem que ser sempre alimentado de uma forma muito altruísta, como a gente já comentou aqui. E é bacana realmente falar de altruísmo, porque muitas vezes a gente está falando aqui de solidariedade, o pessoal já imagina o quê? Oferecer alimento a quem está precisando, oferecer brinquedo às crianças que estão precisando, talvez dinheiro ajudando quem está na rua, enfim. Mas as pessoas que às vezes possuem uma classe social um pouco maior necessitam de outras coisas. Então, talvez a solidariedade também seja a partir de um abraço, do tempo, do nosso ouvido, da nossa atenção, né? Senão a tristeza e a angústia e todas as outras psicopatologias estariam somente nas classes baixas. E não é o que a gente vê. Exatamente. Né? Senão o dinheiro compraria tudo, inclusive felicidade, tristeza, alegria, tudo. E não compra. Então, nós sermos suporte para o outro não quer dizer que a gente só está sendo suporte nos bens materiais ou em necessidades básicas, necessidades primárias, fisiológicas. Nós podemos ser suporte para o outro no nosso ouvido, na nossa atenção, no nosso perdão. Tem gente, Thaís, que morre com aquela angústia porque tal pessoa não perdoou. Né? E ser solidário também é passar por cima disso. Passar por cima de algo que aconteceu comigo e com aquela pessoa, muito importante, muito triste, e eu chegar, sentar e falar, não, vamos conversar e vamos resolver isso. Exatamente. Isso é ser solidário também, é olhar para a angústia da outra pessoa. Né? E a gente, por estar à frente assim, da TV, eu recebo muitos recados, principalmente em rede social, de pessoas nessa época do ano, Dia das Crianças também, enfim, que querem fazer doações. Então, às vezes, pede nossa opinião. Para onde você acha que eu devo doar? Né? A gente que conhece, tem mais contato aqui com esse tipo de trabalho social, a gente até indica alguns lugares. E aí a pessoa já vem com aquela pergunta, né? Mas tal lugar precisa mais do que o outro? Que lugar que está precisando mais? Na verdade, é isso que é o problema, né, da solidariedade. Então, se ninguém estiver precisando, a gente não vai ser solidário. Exato, a gente não vai doar. Né? Se ninguém estiver precisando, eu não vou olhar para aquela pessoa. E não existe, é muito relativo, existe o quem precisa mais, quem precisa menos. Né? Exatamente. E claro que nessa época do ano, vem em mente as crianças, principalmente são as que mais sofrem, por falta de um brinquedo, por ficar esperando naquela ideia, naquela magia de Papai Noel e não receber, enfim. Mas também existem outras pessoas que necessitam, né? Idosos, pessoas em reabilitação,
ex-usuários de droga, enfim, Hospitais, né? hospitais. Quantas pessoas passam o Natal, passam o Ano Novo, a virada, né, do Ano Novo em hospitais, né? Ou então com a surpresa de um diagnóstico terrível, precisando conversar às vezes, né? Aí eu que trabalho no hospital e trabalhei bastante tempo dentro do hospital, a gente percebe que muita coisa acontece à noite, né? À noite as pessoas pioram, à noite as pessoas morrem, à noite acontecem as intercorrências mais importantes, porque à noite as pessoas estão mais sozinhas, né? Então, olhar para esse lado também, olhar para as pessoas que talvez não precisam de nada material, mas precisam de você, sabe? Eu li um artigo, mexeu muito comigo, pessoalmente, profissionalmente, sobre idosos órfãos de filhos vivos, né? Então, assim, a gente não precisa estar com o nosso pai e nossa mãe dentro de um asilo, mas às vezes eles estão se sentindo órfãos. Os nossos irmãos estão se sentindo órfãos, né? Os nossos amigos, né? Então, eu acredito que a gente precisa pensar nisso o ano todo. Mas eu acho importante a gente reforçar isso. Já que é nessa época que as coisas acontecem, então vamos reforçar isso. Se não aconteceu o ano todo, ok, que aconteça agora. E que vire uma rotina na nossa vida isso. Com certeza. E exatamente o intuito do programa não é aqui falar para as pessoas, ainda dá tempo de você fazer uma doação. Claro que isso é importante. Se você sente aí no seu coração que você deve fazer isso, claro que é muito bem-vindo, é muito importante. Mas principalmente doar seu tempo, doar sua atenção à família. Esquece isso de falsidade, gente. Se for para viver com a família, se for para viver o momento do Natal com a família, que seja verdadeiro, que você possa sentar com aquela pessoa que você não gosta, que você não simpatiza mesmo. E aceitar, a gente Isso. precisa aceitar que muitas vezes a gente não se dá tão bem com aquela pessoa. Né? Aceitar que muitas vezes eu não tenho tanta afinidade com aquele primo, com aquela prima, e ok, gente, não existe uma família que se dá com todo mundo perfeitamente. Nós temos as nossas identificações, né? Tá tudo bem. Ai, Ana, mas eu não vou com a cara daquele meu tio. Ok, tudo bem, talvez ele também não vá com a sua cara. Mas vamos viver assim, entendendo as nossas limitações, entendendo as nossas diferenças. Né? Nós vamos ter diferenças com muita gente e com pessoas até muito próximas de nós, né? E talvez mais ainda, né, com as pessoas próximas de nós. Porque quanto maior a convivência, mais surgem as diferenças. A gente se mostra mais, né? Muitas vezes a gente vai maquiando uma situação, né? A gente vai maquiar lá no nosso trabalho, e na roda de amigos, mas na família é um pouco difícil maquiar, né? O meu namorado, até eu adoro falar, né? Autorrelato. Ele fala para mim, às vezes, quando eu estou muito brava, ele fala para mim, vou contar para os seus pacientes que você é assim. Eu falo, não! Por quê? Porque com ele eu tenho mais liberdade para ser assim. Os pacientes têm uma ideia, né? De tem que uma você... ideia de que a gente tem um controle sobre a situação. Exatamente. E quando eu dou as minhas surtadas, ele fala, vou contar para o seu paciente que você é assim. Porque a gente, com as pessoas próximas, a gente tende a relaxar um pouco mais, assim, né? Eu acho que é assim com todo mundo, realmente. Então, na verdade, a mensagem principal do programa é essa. Por isso que a gente escolheu o tema solidariedade tão próximo dessa data, tão próximo do Natal, justamente para retirar essa ideia de que tem que doar, tem que ter uma coisa material, e sim de que solidariedade, na verdade, tem um outro sentido, né? Tudo que a gente puder doar, e para quem for, independente de quem seja, vai ser válido. Sim, eu não sou mais e não sou menos se eu doar uma quantia X de dinheiro ou uma quantia X de brinquedos. Né? Porque às vezes as pessoas estão vendo isso que eu estou fazendo, mas não veem como eu sou na minha casa, se eu estou doando meu tempo, se eu não estou, né? Se eu sento ali com o meu pai, com a minha mãe e converso ou não. Até para você que está em casa, refletir sobre isso, né? Porque eu vivo isso também, minha vida também é extremamente corrida. E esses dias eu falei, estou com saudade da minha mãe, que mora comigo. Saudade de sentar e conversar com ela, né? E realmente, é uma autocrítica, sempre. Né? Não vou fazer isso só na noite de Natal. Eu preciso fazer isso todos os dias. As coisas boas, elas precisam virar rotina na nossa vida. Porque as coisas ruins, elas impregnam. Sim. Né? As coisas boas, elas precisam de um exercício e virar rotina na nossa vida. Com certeza. E, Ana, entrando um pouquinho na questão religiosa, que eu acho que não tem como a gente deixar de entrar, né? Natal é realmente época da gente perdoar, da gente fazer as pazes. E por que isso ficou tão evidente, tão proposto na época do Natal, né?
Pois é porque o Natal, a base do Natal é o cristianismo, né? Aqui pra gente, que é o nascimento de Jesus. E a figura de Jesus para os cristãos, para os não cristãos também, é aquela figura de redenção, de perdão. Ele morreu na cruz para nos salvar, né? Quem fez isso, né? Então, como tem toda essa história de redenção, de perdão, de reflexão sobre os nossos pecados, as nossas faltas, isso, o cristianismo traz muito isso para a gente. Então, ao passar do tempo, a gente vai contextualizando tudo isso, e talvez seja um perigo mesmo, né? Porque a gente não se lembra muito do princípio. E a gente vai contextualizando isso para a nossa vida. Então, aí entra naquilo que eu falei, às vezes o Natal fica aquele espírito de Natal, que é um espírito mais É. fraterno. Talvez seja um pouco do link da redenção de Jesus na cruz, e nós precisamos fazer as nossas redenções. E o que a gente mais escutou do ano passado para cá foi a seguinte frase: o Natal está perdendo cada vez mais o sentido. Na verdade, nem é pelo fato das pessoas se esquecerem, não lembrarem que, na verdade, o verdadeiro sentido é o nascimento de Jesus, mas, na verdade, está na parte comercial do Natal. E como? E como? E como? E que tem um certo fundamento, se a gente for pensar na história do Papai Noel, né, que realmente era um bom velhinho que ajudava as pessoas. E, enfim, ele ajudava as pessoas, né? Ele doava as coisas. E aí o comércio veio com essa ideia de ajudar, que você tem que presentear e, na verdade, para as pessoas comprarem, né? Exatamente. Isso foi se perdendo ao longo do tempo mesmo, né? Hoje o poder aquisitivo das pessoas caiu um pouco, então assim o comércio tem sentido um pouco isso. Alguns colegas têm falado isso para mim, mas realmente mudou-se muito o sentido do Natal, que é o nascimento, que é a redenção, para essa coisa da troca de presentes. Mas tem tudo um link, né? Se a gente for ver, Jesus nasce, né, redime os nossos pecados, e aí isso é um presente para nós de uma nova vida. E aí o bom velhinho aparece mesmo na história mesmo, né? E ele dá presente para as pessoas, e aí principalmente para as crianças, e aí se aproveita todo esse espírito para nós nos presentearmos de alguma forma. Exatamente. Nós vamos continuar falando dessa questão comercial do Natal no próximo bloco. Não saia daí.